desde 2017 com a Natura, depois 2019 para 2020 com a Avon, e agora estamos num novo modelo e proposta de valor, mas esse modelo comercial, desde a estrutura da força de vendas, proposta de valor, tudo que estão aqui, foram evoluções importantes, mas existe um olhar hoje, e você que está pensando em expandir com venda direta, um olhar que é fundamental, que é como que eu posso interferir e melhorar essa relação da consultora com o consumidor. E é nesse lugar que uma agenda muito forte nossa tem sido de suportar com ferramentas digitais. Então, hoje tem N recursos, né? Até mesmo a inteligência artificial, que hoje também é bastante utilizada para como atuar nesse mapa da mina que eu brinco dizendo, né? Porque você mesmo comentou, hoje existe uma plataforma de treinamento, um hub de treinamento, onde você tem lá desde nanotreinamentos até treinamentos que aí são pílulas, né, bem objetiva, direto ao ponto, do tipo, você sabia, e aí entrega algo específico do conteúdo de uma proposta de valor nossa. E existem aqueles treinamentos mais completos, onde ela encontra tudo isso lá. A gente costuma disponibilizar isso num olhar de jornada. Então, se eu estou, em que etapa da jornada eu estou e que sugestões de treinamento, de conteúdo seriam importantes para essa etapa que você está. DiretaCast, o podcast da venda direta. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do DiretaCast. Marcela Quiroga aqui hoje, feliz falando novamente. Em toda abertura eu falo que eu fico feliz em executar um novo episódio, em trazer um novo convidado, e hoje não é diferente. Hoje eu tô com o Emerson aqui. A gente não trabalhou diretamente um com o outro, mas sempre teve umas curvinhas aí de proximidade. E eu tenho até a cola aqui da nova função dele, porque ele atua nessa fusão Natura e Avon. Então, ele é um diretor de implementação da operação do modelo combinado. Essa sopa de letrinha, o Emerson vai explicar, mas eu tenho certeza que para você que está nos assistindo, é uma escola entender os movimentos da venda direta de grandes corporações, pequenas e médias, e eu não tenho dúvida que a escola Natura Avon traz hoje grandes ensinamentos para todo mundo. Para mim, que vivi esses 27 anos de Natura e hoje acompanho de perto esse movimento, estou aqui pronta para aprender e pronta para compartilhar com a nossa audiência. Então, Emerson, seja super bem-vindo. Estou muito feliz de você estar aqui comigo, ter aceito o convite. Eu estava comentando com o Emerson que até hoje não tive recusas de participação, então fico super emocionada desse DiretaCast ter esse poder. Então, que legal, Marcela. É um prazer para mim estar aqui com você. Na verdade, a não recusa que você tem hoje é resultado do legado que você deixou ao longo da sua carreira, da relação e tudo que você foi construindo ao longo desse tempo. Então, para mim, um prazer. Não trabalhamos diretamente, como você falou, mas estivemos sempre próximos nessa jornada, seja na Natura, seja na Avon, ao longo dessa minha jornada aí na venda direta. Então, é um prazer estar aqui com vocês e poder aqui a gente bater um papo sobre venda direta. Ave Maria, nossa paixão. Tô pronta. Tô com a roupa de vir, não é assim? Isso aí, estamos juntos. Então, Emerson, pra gente fazer até uma jornadinha para quem vai nos assistir, entender quem é o Emerson, de onde vim, pra onde vou, né? E até para chegar nesse momento atual, conta um pouquinho da sua jornada e até o foco desse Natura, sua jornada que passou pela Natura, chegou na Avon e agora volta para esse mundão todo. Então, conta para quem está nos assistindo. Legal. Bom, na verdade, minha jornada começou... Eu sempre tive muito próximo ou atuando diretamente na área comercial. Então, eu comecei lá atrás no varejo, com Nestlé, e aí fiquei pouco tempo, e aí me juntei à indústria farmacêutica. Fiquei por quase 7 anos na indústria farmacêutica, muito desse tempo na Novartis, também voltado para a área comercial. Mas aí chegou um tempo em que a venda direta me laçou. E esse laço começou por uma paixão nossa em comum, que foi a Natura. Então, a Natura, em 2005, eu me juntei à venda direta, a Natura na área comercial. Então, dali, tive aí uma trajetória que passou por algumas empresas de venda direta e agora, então, comecei na área comercial, depois passei pela área de marketing, então marketing regional, na época quando tinham 5 operações dentro da Operação Brasil, na Natura, e eu cuidei do marketing regional de uma das regiões que pegava Rio, Minas, Espírito Santo, Centro-Oeste.
E nesse momento eu fiz uma transição, então assumi uma posição na época na Jequiti Cosméticos, lá atrás quando estava começando, todo o case, então Lázaro e toda a turma, Lázaro que já esteve aqui também contigo. Isso. Então tivemos uma jornada juntos na Jequiti por quase 6 anos. Eu estive lá à frente de uma diretoria que dava todo o suporte à área comercial, então todas as áreas internas que suportavam a área comercial, mais planejamento estratégico e outras coisas. E aí depois, em 2015, final de 2015, eu me junto então à Avon. Então, nesses últimos 8 anos, tenho estado na Avon, numa jornada também voltado para todas essas áreas de suporte à área comercial. Então, incentivo, treinamento, planejamento de vendas, toda a parte da estrutura do modelo comercial, enfim, todo o suporte à área comercial ficam nessa diretoria, que teve composições diferentes ao longo do tempo, até que chegamos agora na junção aí de Natura e Avon. E aí eu me junto novamente, nos últimos 3 anos já, né? De volta à Natura e agora com a Avon junto. Então essa bagagem toda de Natura e Avon ao longo do tempo, agora eu estou podendo contribuir com essa formação do modelo combinado Natura e Avon, que é a minha posição atual. Então eu estou aí trabalhando na implantação desse modelo combinado e na operação dele a partir daí, porque tem algumas fases dessa implantação até fevereiro do ano que vem. Então eu estou cuidando de toda essa jornada e aproveitando desse conhecimento de Natura e Avon que ao longo do tempo eu pude ter, né? Muito bom. E aí, já vem o primeiro estalo, né? Quem olha de fora acha que o modelo da venda direta, ele é linear. Ah, eu olho, poxa, a Avon tem mais de 100 anos no Brasil, a Natura, tantos anos no Brasil, começou em 69. Tá bom. Quem olha de fora acha que tá tudo linear, né? Não tem o eletrocardiograma. Quem dera, né? Mas para quem vive esse mundo, é um eletrocardiograma com grandes picos. Sim. Então, esse olhar de fora, ele me dá uma... Eu sou um empresário, eu estou olhando a venda direta, me dá uma sensação que eu monto o modelo, piloto alguns meses, entendo o que foi de acerto, o que foi de errado, muda um pouquinho o modelo comercial, uma remuneração e pronto, tá ali a fórmula de sucesso. Lá não é assim não, né? Não. Infelizmente não é tão estável assim. Quais são as maiores mudanças que você viu ao longo dessa jornada? Mudou o modelo comercial, mudou principais KPIs, né? Os principais indicadores de sucesso, mudou... Agora vamos para cá e temos que fazer a força de vendas ser mais permanente, mais tempo de casa. Não, agora é o início completo, até fazendo um parênteses para quem está olhando. A venda direta tem muito indicador. E eu cheguei a pegar uma época, você deve ter pego também, que se comprovava que uma consultora com mais de 5 anos de casa é que ela tinha uma produtividade incrível. Sim. Então, todo olhar era para esse. Aí outra época... E agora tem se falado muito que os primeiros meses ditam uma disciplina e um olhar de ticket médio recorrente. Sim. E de seriedade na atividade, não é um complemento de renda e sim uma renda principal. E aí, então, esse modelo, quando uma consultora entra e faz o início completo, que a gente chama, sim. Que ela, durante os 3 primeiros meses, ela é mais ativa, eu não deixo ela escapulir muito. E aí, isso vai mudando muito. Então, o que você lembra que você falou assim, alguns cabelinhos eu perdi com essas mudanças? Opa, foram muitos, viu? Bom, tem um ponto, acho que é importante no que você traz, porque assim, existe uma base que sim, ela é estável e ela é uma máxima na venda direta, que é a relação. Então isso não muda ao longo do tempo. A venda direta, ela é baseada na relação. E ela é fundamental que aconteça, por mais que a forma de relação ao longo do tempo tenha mudado. Mas a relação, a interação entre as pessoas é a base de tudo. Ao longo desse tempo, eu digo que a mágica da venda direta ela acontece na relação da consultora com o consumidor. Tudo que existe por trás, toda a estrutura comercial, tudo que a gente faz de modelo comercial por trás é para suportar aquele momento. E esse momento dessa relação, ela foi mudando ao longo do tempo, fazendo com que o modelo por trás que suporta isso também tenha que se adaptar. Então, antes, a venda direta, como lá atrás foi chamado venda porta a porta, né? A gente vivenciou isso. Deixou de ser venda porta a porta há muitos anos. Porque não é mais a forma de se relacionar, de ter um contato da consultora com o consumidor.
hoje é raríssimo que isso aconteça, em função de todo o contexto, todos nós sabemos da sociedade, da modernidade, tudo isso. Então, depois passou a ser uma venda mais pela relação mesmo da amizade, o teu ciclo de amizade, seja no trabalho, seja nos seus vizinhos, sejam familiares, e dali nascia essa relação. E aí, obviamente, o modelo comercial para suportar a consultora para essa relação era de uma forma. Ao longo do tempo, isso foi mudando também porque a gente vem tendo mudanças não só na interação da consultora com o consumidor, mas também no perfil dessa consultora. Então, hoje, e assim existe uma máxima, geralmente as pessoas acabam tendo na cabeça de que a venda direta, em geral, são de pessoas de meia idade para cima. E hoje, assim, é muito diferente isso, né? A idade média de uma consultora nova é de 29 anos de idade. Então, também pela característica dessa rede que vem se renovando e a gente vai tendo que aprender com essa geração nova qual é a melhor forma dela interagir com o consumidor dela, tudo isso é repercutido no modelo comercial. E a gente tem que ir ajustando, e a consequência desses ajustes no modelo comercial é o que você falou, a forma de medir a efetividade dele. Então, os KPIs mudam e você tem que ir monitorando coisas distintas no tempo para você entender se, de fato, a mágica lá na ponta está acontecendo da melhor maneira possível, se o suporte que a gente está dando para essa consultora está sendo da melhor maneira possível. Então, trazendo para alguns exemplos, né, que você falou, né? Lá atrás a gente media o início completo, que remetia muito para o que você comentou, assim, se ela inicia bem e ela tem uma frequência de compras logo no início da sua experiência como consultora, uma frequência boa, isso é uma proxy de que ela no tempo vai ser bem sucedida. E de fato a correlação, né, sempre foi muito alta desse indicador com a permanência dela, com tudo isso. Hoje em dia é um pouco mais abrangente a maneira de você medir a efetividade de uma nova, né, consultora. Porque hoje aí entrou o tal do LTV, né? Aí começam as siglas, que é o Lifetime Value, que na verdade é como que é o desempenho dela. A despeito de se ela é muito frequente ou pouco frequente, quanto de negócio ela está conseguindo gerar nessa relação dela com o consumidor dela. E a gente olha isso no tempo. Então, no início da atividade dela como consultora, a gente já consegue ver, olha, se ela consegue gerar uma venda acumulada num período acima, né, de um determinado valor, isso significa que o ganho dela também foi de um determinado valor, que hoje em dia a gente mede a renda da consultora. E esse é um indicador fundamental, porque no final, a venda direta ela está para prover também o meio de sustento, de complemento de renda para uma sociedade. E então nós precisamos ser relevantes. E qual a maneira de medir essa relevância? O quanto de fato essa consultora está ganhando no final. Então, mais do que medir num olhar só de faturamento para o negócio, quanto que essa pessoa está gerando de faturamento para o negócio quão relevante nós estamos sendo para ela. E se estamos sendo relevantes, que aí existem alguns valores hoje determinados, olhando, por exemplo, a Natura e a Avon, já existe, e aí cada negócio vai ter o seu aprendizado para saber onde é esse nível que, olha, a partir daqui ela começa a entender, poxa, vale a pena eu ficar. Está sendo relevante, eu estou ganhando, então ela vai permanecendo no negócio. Então hoje, mais do que o início completo no olhar de frequência, quão relevante está sendo a relação dela com o consumidor, quanto de negócio ela está gerando, mas principalmente quanto ela está ganhando nessa relação. E aí isso vai determinando o tempo que ela fica. Meus olhinhos brilham. Sabe por quê? Antigamente, hoje eu tô nostálgica, mas antes a gente tinha uma nomenclatura da venda direta que só cabia na venda direta. E hoje, quando a gente fala em LTV, quem está nos assistindo e tem um negócio, ele tem o LTV do negócio dele em todos os canais. Então, cada vez mais a venda direta está se aproximando de um modelo de negócio que fala sobre multicanalidade, porque esse indicador é relevante em qualquer canal. E aí o outro que é a renda, alguns jargões que a gente fala no mercado em geral, que são as oportunidades geradas. Quem trabalha, inclusive, com o digital, quem trabalha com B2B, fala muito de oportunidade gerada. Qual é o seu forecast? E na venda direta, a gente quase não falava de forecast. Exato. E hoje isso é uma realidade. Total. Qual é o índice de conversão? Nossa, conversão. Quando a gente estava na venda...
E lá atrás, criança pequena em Barbacena, né? Quando eu era promotora de vendas, a gente não fazia qual era o funil de vendas. E hoje Exato, isso hoje é super atual. né? Então, me enche de energia ver como revitaliza o próprio jargão da venda direta se aproximando do mercado, né? Totalmente, é o que você falou. Hoje, o que é comum em diversos segmentos é também muito comum aplicado à venda direta, né? Você falou de funil de conversão. Então, hoje, para cada início, né, cada nova consultora que se junta ao negócio, então, para que todos saibam, início, a gente chama dessa maneira, são essas novas consultoras, a gente tem um funil que a gente avalia como todo negócio. Como é que é o funil para atratividade para novas consultoras? Desde o que é orgânico, o que é incentivado, o que a gente gera por tráfego nas nossas páginas e a partir dali cada etapa do funil até ela se tornar uma consultora. A partir do momento que ela se torna uma consultora, entra toda aquela outra parte que a gente estava falando. Então, como acompanhar o desempenho, avaliar o lifetime value dela, avaliar a renda dela e tudo isso já vai apontando de qual vai ser a retenção futura dessa consultora, qual vai ser o desempenho dela e aí assim vai. Então, realmente é contagiante. Isso serve para todos os negócios e a venda direta não é diferente. E aí, o destaque que eu dou é para essa idade média, que a gente tem alguns preconceitos no mercado, que é um perfil de mais idade, é um perfil menos digital, é um perfil da sacoleira. E as pesquisas atuais mostram que o perfil está de novos entrantes cada vez mais jovens, olhando a possibilidade de ativar e contactar o cliente, fazer venda por relacionamento, mas usando ferramentas digitais, usando vendas do social selling, que a gente fala tanto. Então, as oportunidades, para quem está nos assistindo, de olhar e falar assim, poxa, aquele olhar de preconceito que eu tinha de uma revendedora que não atenderia, não se conectaria com o meu cliente, eu preciso, então, atualizar, porque esse olhar pode estar obsoleto. E assim, a venda direta pode ser um negócio para você que busca acessar o cliente com mais novos canais. Então, eu volto a falar uma coisa que eu falo em quase todos os episódios. Vem para perto de empresas que atuam, vem para perto de pesquisas que a própria ABVD, a Associação Brasileira de Empresas da Venda Direta, divulga. Tem um parceiro nosso que também já veio e gravou um episódio conosco da CVA, o Sandro Cimati, que faz pesquisas. Claro. Então, cada vez mais você pode montar o seu Lego de oportunidades, você que é empresário, empreendedor, olhando, poxa, esse canal tem muito de um princípio que se conecta com o meu público e pode ser sim, então, um modelo de negócio atraente para o meu negócio, né? Sem dúvida. E acho que tem um ponto interessante quando você comenta sobre a idade média e a digitalização como papel nisso, porque partindo de novo sempre desse princípio de que a mágica da venda direta acontece na relação consultora-consumidor. O diferencial está ali. Tem produto, posicionamento de preço, tem uma série, obviamente, de diferenciais relativos a produto, mas é nessa relação que tudo acontece, é onde nós acreditamos realmente que é onde a venda direta aporta mais valor. Só que ao longo do tempo, como você disse, essa geração que vem se tornando consultor vai mudando e faz com que a gente tenha que prover ferramentas distintas nessa relação. E aí a história da digitalização é outro fator que no tempo, que foi a sua pergunta inicial, né? O que foi mudando no tempo? E aí trazendo um pouco para Avon e Natura, né? Mas agora falando do universo aqui, existiram muitas mudanças de modelo comercial nos últimos anos, falando de Natura e Avon. Desde 2017 com a Natura, depois 2019 para 2020 com a Avon, e agora estamos num novo modelo e proposta de valor. Mas esse modelo comercial, desde a estrutura da força de vendas, proposta de valor, tudo que estão aqui, foram evoluções importantes, mas existe um olhar hoje, e você que está pensando em expandir com venda direta, um olhar que é fundamental, que é como que eu posso interferir e melhorar essa relação da consultora com o consumidor. E é nesse lugar que uma agenda muito forte nossa tem sido de suportar com ferramentas digitais esse momento. Então, desde como que ela pode... A nossa revista, né, que sempre foi tradição da venda direta e continua sendo uma ferramenta fundamental, mas hoje em dia ela pode estar presente de N formas. Então, a digitalização tem sido fundamental para abrir fronteiras e fazer com que essa consultora consiga acessar pessoas
numa abrangência geográfica muito maior. Através de revista interativa, ela pode compartilhar um link, ter revista interativa, a pessoa vai lá, folheia, clica, já vai direto para o carrinho dela, ela aprova, vai para o seu pedido. Ela pode ter disponibilizado a sua página, né? Então que ela disponibiliza e naquela página é um e-commerce, né? Que é o CB-commerce que a gente chama, que é o e-commerce da consultoria de beleza. E ela pode atuar agora não mais só no bairro dela, ou só naquela região, ela pode atuar no Brasil inteiro, porque ela tem uma página online que ela divulga. Se ela tem uma família em Fortaleza e ela está aqui em São Paulo, ela pode vender para a família dela lá. Através desse link, uma página que a pessoa entra, faz toda a sua transação como se fosse um e-commerce. A empresa, no caso a Natura ou a Avon, entregam direto para lá e ela recebeu a sua comissão dessa transação por intermediar e por fazer isso. Então, o social selling que você comenta, e agora a etapa que nós estamos é de trazer mais ferramentas para elas para gerar tráfego nessa relação dela, nessa página. Tudo. Então, de maneira, a gente tem banners e cards que são disponibilizados, onde ela pode customizar. Fala, bom, eu tenho a Marcela, que é minha cliente, eu sei que a Marcela gosta muito de Renew, eu tenho aqui um card específico sobre uma promoção de Renew que está nesse momento, eu envio personalizado para a Marcela. Olha, Marcela, olha que nesse ciclo temos, e aí a Marcela recebe aquilo que é específico, porque essa é a beleza da consultoria de beleza. Perfeito. Entender a necessidade da Marcela e enviar para ela aquilo, só que agora com ferramentas que a empresa dá para ela, em que pode chegar da maneira correta, com uma imagem correta, com uma abordagem correta, alinhada com os atributos da marca, e aí chega até esse consumidor final. Então, acho que tem um ponto que cada vez mais é o caminho que a venda direta vai estar seguindo, que é a individualização. Cada vez mais interferir positivamente nessa relação consultor e consumidor, para que cada vez mais nós possamos nos relacionar com ela de maneira mais individual e ela com o seu consumidor. Então, por aí vai ser a tendência de Natura e Avon de cada vez mais individualizar ferramentas, recursos para que possa empoderá-la lá na ponta. Né? Isso é uma baita transformação no modelo de negócio, porque se a gente olhar o modelo anterior, não só de indicadores, mas de proposta de trabalho, a gente tinha o envio do catálogo, seja ele físico, seja ele digital, a consultora mandava, você que está nos assistindo deve ter recebido o link de alguém, né? E aí esse link não dizia qual era a recomendação dela para mim, que já me conhece, que sabe qual é o meu estilo de vida, que sabe mais ou menos a minha preocupação com cabelo, ou com pele, ou com algo. A partir desse olhar, onde eu equipo ela e faço os movimentos da proposta de valor estarem alinhados com a individualização, eu falo assim, então, lembra que você conhece a Marcela? A Marcela que já usou o cabelo liso, liso sem graça, agora ela está ativando os cachos, né? E agora a gente tem cada vez mais uma preocupação com a liberdade do cabelo natural. Então, poxa, por que não indicar isso para ela que tem tudo a ver com o estilo de vida dela? Então, a partir do momento que eu despersonalizo a revista e personalizo a consultoria, exatamente, é uma grande mudança no modelo de negócio, né? Exatamente. Então, esse é o caminho que... Isso não é só na venda direta, esse é o caminho que o consumidor está ditando essa necessidade. E a venda direta está evoluindo nisso. Corresponde, assim, né? como outros segmentos também precisam se corresponder. Então, você falou, foi cirúrgico. Hoje, a relação nesse momento da abordagem já não começa mais em, olha, aqui você tem uma forma, no caso a página dela e tal, em que você pode acessar online, ou você tem a revista que você pode fazer, ou a revista digital que ela entra lá. A questão começa de uma necessidade sua, e aí a gente começa com essa abordagem do produto que é adequado para você, e o meio com que você pode acessar pode ser a página dela, pode ser o link da revista digital, pode ser pessoalmente. Então, à medida que essas relações foram se tornando mais plurais, as ferramentas também precisam ser mais plurais. Então, é nessa jornada que a venda direta tem entrado, e isso é que eu chamo da mágica da venda direta, que é fazer essa relação ser o diferencial. Muito isso bom. Aqui tem que ser o diferencial do que ela chegar num local e numa prateleira e ver produtos e ela mesma escolher. A consultoria de beleza precisa fazer a diferença, e é nisso que a gente aposta.
E aí agora, olhando o teu papel, né, de executivo nesse mundão, né, da combinação. Você tem a estratégia da companhia, com todas as aprovações nos milhões de comitês e todo o movimento. Mas antes, esse movimento que acontecia dentro da empresa que ditava... Opa, até atropelei o microfone. Ditava o que a gente ia bater de bumbo na força de vendas e em todo o comercial para cascatear a informação. Hoje, o movimento tem sido até um pouco contrário, né? O que o mercado está fazendo, exigindo e adotando, isso reverbera na força de vendas, que retroalimenta os executivos que voltam para os comitês e falam assim, eu preciso desse arsenal aqui, desse cardápio. E aí você, no meio disso tudo, como é que você está sentindo a fluidez da estratégia com a tática, da estratégia de entrega de resultados, porque a gente sabe que precisa entregar resultado, com a execução que vai na ponta falar a linguagem do consumidor? Tem um barulho forte aqui, não tem? Esse fluxo mudou muito nos últimos anos. Você que venceu muitos anos, né, na venda direta e lá na Natura especificamente, para que essa revista esteja pronta e no tempo certo e que esteja dentro da caixa dela, nos ciclos em que ela passa, né, pedido antes, é preciso um tempo de planejamento muito antecipado. Isso era um gargalo, vamos chamar assim, porque, bom, planejando com tanta antecedência, para estar tudo disponibilizado e tudo, você tem uma janela que fala, pô, como é que eu reajo entre o momento que eu planejei e o momento que isso vai, de fato, né, ser executado lá na ponta. E durante muito tempo a venda direta esteve com essa janela que era quase que você não tinha muita flexibilidade ali. A partir do momento que já está definido todo esse conteúdo aqui, fala, bom, agora... E aí é que... Agora reza. Agora é isso aí, agora tem que, né, que seja o melhor do que já foi planejado. E com essas ferramentas digitais, com tudo isso que a gente vem comentando, hoje em dia já tem muita diferença. Hoje em dia você tem alguns gates, depois que você faz esse primeiro planejamento, existem alguns momentos em que você vai monitorando e sendo retroalimentado, como você bem disse, pelo que está acontecendo no mercado, como está sendo a atuação da concorrência, como está sendo o comportamento do consumidor. E aí você falou do Sandro da CVA, então existem pesquisas, existe uma série de informações que vão nos alimentando para que a gente fale, bom, isso que foi planejado para daqui a 7 ciclos, continua sendo a melhor estratégia? Ou a gente precisa fazer ajustes no meio do caminho? E a resposta é, precisamos fazer ajustes no meio do caminho. E o que é bacana é que hoje existe a oportunidade de fazê-lo. Então, existem alguns momentos em que a gente para, analisa e fala, olha, precisa de um ajuste, e que tipo de ajuste vai ser? Talvez essa ferramenta aqui, a impressa, em algum momento, olha, essa aqui já não dá mais para mexer. Mas existem muitas ferramentas que chegam lá na ponta, que são online. A própria revista interativa, você consegue fazer alguns ajustes. O CB Commerce, que é essa da página dela, você consegue mexer independente de em quanto tempo. Então, a gente tem alguns momentos e o principal, a gente tem com 100 dias, 110 dias antes, que é o primeiro momento. Depois você tem um momento que você vai monitorando e ajustando ainda essa revista aqui. Depois você tem um momento de 30 dias antes em que essa aqui já não dá para mexer, mas todas as demais você ainda consegue alterar. Você consegue criar promoções individualizadas para, através desses banners, ela enviar para os seus clientes, porque falou, olha, essa que estava aqui não está adequada, tem um movimento e uma tendência e não estava capturada aqui, vamos criar uma individualizada e ela divulga, a gente divulga para ela divulga para o seu consumidor. Então, 30 dias antes e depois com o ciclo aberto, que era impossível, né, de fazer alguma coisa. Hoje, mesmo depois, abrir o ciclo de vendas, a gente ainda tem como também fazer interações e trazer algumas coisas adicionais, algumas propostas de valor, porque não só existe o planejamento para o ciclo como um todo, mas hoje, no modelo, falando, né, de Natura e Avon, o modelo comercial também está segmentado. A gente olha para a rede de maneira segmentada. Então, existe um plano, né, de crescimento para elas, existem 5 segmentos, né, dentro da rede, e você consegue olhar, olha, talvez tudo que está aqui planejado, para o segmento prata mais, que é o terceiro nível em diante, está tudo ok, mas a gente precisa de um ajuste para os segmentos semente e bronze. Os 2 primeiros segmentos, o ciclo não está adequado, vamos criar
uma promoção X ou Y e ativar pelos meios digitais e fazer algo específico para elas. Então, a beleza é que é não só para o todo, mas você consegue ir nas partes e no tempo ir ajustando essa proposta para que a gente possa ter o melhor ciclo possível para ela na ponta, olhando o mercado, olhando o que a venda direta trouxe, olhando a necessidade segmentada dessa rede, inclusive. E aí, até fazendo também a legenda, né? Há alguns anos, a Natura tinha praticamente o modelo consultora, ponto. Ganhava 30% de desconto, 21 dias para pagar, o período comercial era da revista de 21 dias, e aí, ao longo do tempo, isso não vestia todo mundo. Então, quando a gente fala da venda por relacionamento, se relacionar também é ouvir e também segmentar. Então, um empresário, quando olha como é que ele desenha o modelo de negócio dele, ele pode imaginar que também ele tenha que fazer ajustes desdobrando quem vai ter isso como um negócio e vai despontar, e pode ser que tenha necessidades de acompanhamento e de recompensas diferentes, ou aquela mais heavy user, ou que está começando na empresa e engatinha, então ela tem uma comissão menor, um acompanhamento até distinto, porque o negócio dela ainda é uma aproximação. Então, para isso, a Natura fez categorias que começam em semente, quando uma nova consultora é feito o início. Fiz muito início na vida, né? E aí, ela, ao longo do período, ela vai conquistando novas categorias. E a Avon também tem isso no modelo de negócio dela e também faz isso com uma nomenclatura de estrelas, né? Que agora está unificado. Já agora unificou? Agora é uma nomenclatura só, porque agora é uma única força de já vendas. Já tem o combinado, já agindo. Então também a nomenclatura Avon ficou como semente, bronze, prata, ouro e diamante. Arrasou. E aí, dentro desse olhar também, então que a gente estava falando do teu fluxo, né, de comunicação, que antes ele tinha esse direcionamento e agora ele é multidirecionamento. Hoje, dentro desse olhar, eu sinto também que tem uma preocupação de usar os canais de conversação que eram também antes mono e agora estéreo, né? Antes, o canal de comunicação da empresa era através de uma promotora, de uma gerente, cada empresa tem um nome, né? Essa pessoa, ela era a porta-voz de tudo. De uma estratégia complexa, uma estratégia simples, ela era a porta-voz. E hoje, a gente tem novos pontos de contato da própria companhia, com lives, com materiais, com treinamentos online, através das consultoras treinadoras, que é uma outra atividade que a gente já vai abordar, mas o próprio relacionamento abriu um leque diferente de canais, né? Totalmente. E como a gente falou no início, à medida que essa relação consultora-consumidor evolui, todo o modelo para trás precisa evoluir. Então, a necessidade de individualizar, a necessidade de segmentar, foram elas que nos disseram, olha, eu agora, como você falou, esse modelo não veste mais todo mundo. E víamos claramente a necessidade de ter que segmentar, porque aquilo que hoje, né, a gente olha, uma diamante ou uma ouro, precisa é completamente diferente daquilo que uma bronze ou semente precisa. Ainda que seja não só uma iniciante, existem aquelas que são bronze e estão há mais tempo. Tem até um tempo longo de casa, mas elas estão naquele segmento. Então, a necessidade é bem diferente. Então, e nisso, acaba que, por consequência, a maneira de nos complementarmos, o que a gente faz diretamente como empresa, se relacionando com elas, e o que a força de vendas faz, se relacionando com elas também como empresa, né? Mas a gente hoje precisa montar esse mapa da mina, né? Aonde a força de vendas entra, aonde a gente complementa através de ferramentas como o CRM. Então, hoje tem N recursos, né? Até mesmo a inteligência artificial, que hoje também é bastante utilizada para como atuar nesse mapa da mina que eu brinco dizendo, né? Porque você mesmo comentou, hoje existe uma plataforma de treinamento, um hub de treinamento, onde você tem lá desde nanotreinamentos até treinamentos que aí são pílulas, né, bem objetiva, direto ao ponto, do tipo, você sabia, e aí entrega algo específico do conteúdo, de uma proposta de valor nossa. E existem aqueles treinamentos
mais completo, onde ela encontra tudo isso lá. A gente costuma disponibilizar isso num olhar de jornada. Então, se eu estou... Em que etapa da jornada eu estou e que sugestões de treinamento, de conteúdo seria importante para essa etapa que você está. Mas ela tem liberdade de consumir conteúdos, né, independente de onde ela esteja nessa jornada. Mas, além disso, existe essa história. Quando a gente fala da oferta individualizada e quando a gente identifica, que eu comentei antes, que uma semente bronze, talvez esse ciclo não esteja tão forte quanto a gente imaginou há 100 dias atrás, é através de ferramentas como essa. Não vou fazer esse desdobramento via força de vendas, porque eu já estou com um ciclo aberto. Então, fazer um cascateamento para chegar até a gerente de negócio, depois na líder e a líder acessar ela, já é um tempo que não dá mais para atuar, então a gente precisa ir direto nela. E aí é que entram as ferramentas como o CRM, em que a gente olha por segmento, né, onde ela está no plano de crescimento, e fala, olha, a semente bronze, nós temos essa oferta, nós temos esse, e aí a gente vai direto através de um CRM e oferta para ela. E, obviamente, a nossa força de vendas é comunicada, olha, nós estaremos fazendo isso para esses 2 segmentos, então vocês podem potencializar. Perfeito. Mas não fica a cargo delas, em função da velocidade que a gente precisa atuar, de fazer esse cascateamento. Agora, tudo aquilo que é o planejamento usual, né, que desde lá dos 100 dias foi sendo planejado, foram sendo instituídos desde dessa época lá atrás. A gente já tinha isso, alguns fóruns que aconteciam, que é esse cascateamento, né, que ainda existem hoje. Então, a gente tem um momento em que todo esse planejamento vai para o gerente de vendas, e aí você conhece bem, esteve aí à frente há muito tempo. Depois desce até a gerente de negócio, numa sequência. Depois elas fazem as suas reuniões com as líderes, que são aquelas que atuam junto com as consultoras, até que chega na consultora através dos encontros e das abordagens que cada líder faz com o seu grupo. Então, esse fluxo continua existindo, com uma série de conteúdos e ferramentas, só que agora a gente muitas vezes dá narrativas para elas, até mesmo segmentada. Em geral, para não parecer muito complexo, porque às vezes parece coisa de engenheiro isso, né? Mas quando a gente fala, tem 5 segmentos, falando de Natura e Avon, né? 5 segmentos, que é esse plano de crescimento que você descreveu. A grosso modo, existe assim, os 2 primeiros segmentos são aqueles que você precisa mais cuidar, pegar na mão, e ali é um foco mais de ajudá-la a ter uma frequência em transacionar com o negócio. E isso através de entender a relação dela com o consumidor e influenciar positivamente. Agora, aquelas que são prata mais, que são os 3 últimos níveis, elas já têm uma frequência grande, né? Elas estão sempre passando pedido, estão sempre se relacionando com a empresa. E, obviamente, com o seu consumidor. O que a gente precisa como é que a gente faz para aumentar a produtividade delas? Para que cada relação dela com o consumidor, ela consiga estar vendendo mais, fazendo com que o consumidor entenda a proposta de valor da empresa e comprando mais, e ela lucrando mais, que aí entra a história da renda. Então, são abordagens que, por si só, a força de vendas hoje precisa mais do que antes, de que era um recado único para todas. Agora, minimamente, nesse plano de 5 níveis, ela tem que entender. Os 2 primeiros níveis têm uma necessidade que eu preciso ajudá-la a ela entrar no ciclo, ela conseguir fazer o seu pedido, ela conseguir ter uma renda. A frequência é um foco. E aí existe uma narrativa que ela recebe nossa para ela fazer essa abordagem. E aquelas que são produtividade, ela também recebe uma narrativa de como então ela aborda. E em complemento a isso, a empresa vem com CRM, com outras atuações, também ajudando ela nisso. Então, isso tudo foi acontecendo ao longo dos anos, da nossa época lá, como GV e tal, para hoje, GV é gerente de vendas, né? Porque aí entra as nomenclaturas. Então, muita coisa foi mudando e se ajustando a isso. Eu acho legal porque você é didático na forma de explicar e, ao mesmo tempo, você falou assim, é complexo, mas tem uma cadência lógica. Os rituais, eu acho também isso é super interessante. Eles acontecem porque eles dão a dinâmica, eles dão o direcionamento e a narrativa, o repertório. Exato. Ele vai sendo construído e sendo cascateado. Então, para quem olha, assim, é super importante. Quando a gente fala que é a venda por relacionamento, é a venda por relacionamento, é o que marca o fio condutor da venda direta. E esse relacionamento, ele tem rituais para que você que é empresário, que tem a sua linha de produtos ou serviços, dependendo do seu segmento,
você imagine que isso tem que chegar por um caminho, às vezes, não tão direto, mas ele tem que chegar na ponta com uma qualidade. Então, construir rituais para que isso seja feito, para que dê repertório, para que dê as narrativas, porque hoje todo mundo produz conteúdo, né? Exato. Antes era só aqui a empresa. Toda vez que eu ponho o lado de cá é ao lado da empresa, né? Mas era monodirecional e agora tudo influencia. Então, a tua forma didática de mostrar é que esse hub, até do teu papel ou de vários outros que suportam o modelo acontecer, ele é permeável, né? Ele tem uma membrana aqui que vai e volta com tudo isso acontecendo. Exatamente. É chique, hein, Emerson? Mas é interessante porque você falou de um ponto que também teve total interferência nisso, que é a medida em que lá atrás existiam poucas empresas de venda direta. Então essa rede que hoje está aberta, né, para muitas propostas de empresas que entenderam o valor da venda direta e que criaram produtos, serviços, uma proposta de valor e que geram conteúdos para essa mesma rede. Então hoje, quando a gente fala, mas a Natura e a Avon são as duas, né, grandes referências de venda direta. Sim, mas hoje, até falando com o meu chapéu agora de ABVD, né, que eu faço parte lá do conselho da Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta, como a Marcela falou ainda há pouco, quando a gente olha para o setor, nós temos, em média, 3,5 empresas que cada consultora representa. Então, no passado, era muito concentrada a Natura e a Avon. Hoje em dia, existem mais empresas que estão também nesse fluxo delas, nesses rituais delas, gerando conteúdos para essa mesma rede. Eu gero Não conteúdo, todas, né? sabia? Eu tenho um canal no YouTube que eu gero conteúdo para essas revendedoras terem uma possibilidade de aumento de renda e eu dou lá dicas de vendas. Olha aí, sem falar falar em outras abordagens que não são só empresas, mas são conteúdos, porque a venda direta se tornou tão relevante para o mercado como um todo, que esse é o lado, é a consequência desse crescimento, né? O olhar quantos negócios se diversificaram e cresceram muito através da venda direta, que se originaram no varejo e com a venda direta impulsionou, enfim, então tem N exemplos. Qual é a consequência disso? A complexidade que traz para nós é entender que para essa consultora agora, eu tenho que falar com ela nesses rituais, gerar conteúdos e dar narrativas, entendendo que não sou só eu que estou falando com ela. Então, se eu não for muito objetivo e prático naquilo que eu entrego para ela entender o que ela aborda das nossas marcas com o seu consumidor, ela vai talvez colapsar e falar, não, está muito complexo. Quebrar então, o coraçãozinho. Exato. A grande mágica está em como, então, eu entrego. Por isso que o olhar segmentado é fundamental. Perfeito. Porque antes, quando era um único conteúdo para todo mundo, talvez grande parte do que a gente estava entregando, para você, fala assim, isso aqui não me interessa. E isso faz com que, eventualmente, a parte que te interessa, você também não olhe. Então, agora, quando você olha segmentado, fala, bom, para esse segmento, eu sei o que ela precisa, eu preciso ser agora efetivo em ser objetivo e entregar para que ela absorva isso e possa dar conta. Porque hoje eu concorro não só comigo mesmo, tem outros conteúdos abordando ela. Então, essa é uma vertente também bem importante. Para você que está pensando em diversificar o seu negócio com venda direta, você precisa estar consciente. Não é só você que vai estar falando com essa rede. Então, tenha em mente que precisa ser bem objetivo e tem que ser relevante o teu conteúdo, senão você vai se perder. Gostei muito. Emerson, a gente está indo para os finalmente, né? Queria agradecer muito. Queria, inclusive, fazer até uma menção. Eu fiz um e-book com o meu entendimento desses anos de venda direta e compartilho com quem é empresário e quer saber um pouquinho sobre esse beabá, até essa sopa de letrinha da venda direta, e depois eu coloco 10 passos práticos para você montar a sua operação de venda direta. Então, tem um e-book, eu vou deixar aqui o QR Code com o link do e-book. E eu queria, então, que o Emerson, com essa clareza toda, eu acho que tem uma leveza de contar esse mundo tão complexo, né? Tem uma frase de Descartes que eu adoro, que não tem solução simples para problemas complexos. Mas você conseguiu fazer um cenário complexo
ter uma didática simples. Então, eu queria agradecer muito, Emerson. Imagina. E queria que você deixasse ali, então, a tua consideração final, o seu call to action, afinal de contas, somos de vendas, né? Uma consideração para quem está nos assistindo, contactar, ser uma revendedora Natura e Avon. Aí você faz o teu fechamento e, se puder, deixar seus contatos para a gente encerrar esse episódio com chave de ouro. Imagina. Antes de mais nada, queria te agradecer. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui agradeço. conversando com você sobre essa paixão nossa, que é a venda direta. E para você que está assistindo esse podcast e se interessando cada vez mais pela venda direta, o meu call to action aqui é para o setor. Porque essa é uma paixão de quase 20 anos já, praticamente. E a venda direta tem se mostrado uma grande catapulta para muitos negócios. Como você diversificar o seu negócio, como você se tornar relevante. E cada vez mais essa relação com o consumidor tem se tornado consciente para todos de que precisa ter alguém lá na ponta se relacionando, encantando o seu cliente. Isso é que a venda direta se propõe. Então agora muito mais até aqui no guarda-chuva de ABVD, da Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta, procure e se interesse mais por esses conteúdos. Marcela gera uma série de conteúdos nesse sentido. A BVD tem muito também para apoiar, para você que está pensando em iniciar um negócio de venda direta, até mesmo indicando maneiras, consultorias, pessoas que, como a Marcela, podem ajudar você a montar o seu negócio ou diversificar o seu negócio através da venda direta. E, obviamente, falando de Natura e Avon, é óbvio que nós estamos nos esforçando muito para ter, e estamos muito confiantes que já conseguimos isso, de ter a melhor proposta de valor para as nossas consultoras de beleza. Então, Natura e Avon agora juntas, oferecendo aquilo de mais relevante, para que tudo em beleza, seja em cosméticos ou em não cosméticos, que também temos, o portfólio não cosmético, seja oferecido para os nossos consumidores através dessa rede agora combinada, que vai penetrar aí em todo o mercado brasileiro, já está penetrada em todo o mercado brasileiro, potencializando cada vez mais. Então, meus contatos, acho que no LinkedIn, acho que para quem quiser me encontrar no LinkedIn, Emerson Teixeira, vocês conseguem me achar lá como Natura e Avon, então vai estar ali meu título também do cargo que vocês conseguem identificar, que a Marcela falou aqui no início. Acho que é a melhor fonte de contato aí profissional para a gente ter. Perfeito. Emerson, como uma boa italiana, neta de italiano, grazie mille, né? E para você que nos assistiu até agora, muito obrigada por ter acompanhado mais um episódio do DiretaCast. Eu falo que eu democratizo a informação através desse podcast e eu fico cada vez mais contente e até com o coração entusiasmado, né? Entusiasmada com o que a gente pode transformar de conteúdo e até de tangibilidade para você que está nos assistindo e pensa nesse modelo. Então, seja muito bem-vindo ao próximo episódio e muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio do DiretaCast. Valeu! Uau! DiretaCast, o podcast da venda direta.